É. Very good, very nice. Aqui. Opa! Calma aí, ó. Vê se tá saindo o áudio, né, velho? É. É porque quando eu ativei aquele bagulho ontem, sempre que eu troco de cena, ele limpa o cache, né? Ah lá, ele dá uma limpada. Aí tem que fazer tudo de novo. Enfim. Vamos lá. A história não contada de Dark Souls, né? O canal do Kelno aqui. Tá até na minha cabeça já a intro dele. Deixar meu like aqui. A guerra tá aí, não tá? Muito fora, agora sim. Vamos pro começo. Alô, a guerra! Manda um batata pra nós aí. Manda aquele empadão. Só você sabe fazer empadão de Strogonoff. Deixa esse negócio de empadão de Strogonoff que eu vou perguntar à minha mãe se ela sabe fazer. Deve ser fácil, só fazer a massa de empadão e jogar Strogonoff dentro, eu acho, sei lá. Não deve ter muito mistério, não. Quero um empadão da guerra, velho. Não tem jeito. Opa, já aproveitando aqui, ó. Até vi um negócio aqui, ó. Correção que vocês fizeram. Ariames não é DLC. Como eu escrevi o roteiro dos 3 Dark Souls juntos, para depois gravar, eu acabei jogando essa história secundárias juntas e errei falando que ela era DLC igual o Lacile. Obrigado pelo feedback. Então tá aí. Então não é DLC Oriames, né? Quando ele falar aí no vídeo. Qual host você utilizou no minuto 17:47? Que é só uma voz feminina. Ô, louco. Faço bastante, é isso aí. Vamos lá. Play. Kel aqui. Vocês estão Kel bem? aqui. Eu de... Dark Souls é uma das poucas franquias que eu realmente considero obra de arte e um dos poucos jogos que conseguem transformar todo o seu level design e gameplay para transmitir emoções certas, mesmo que você como jogador não saiba a real razão por estar sentindo aquilo naquele local. E esse vídeo eu vou tentar deixar a história inteira de Dark Souls mais acessível e nós vamos colocar os acontecimentos em ordem cronológica, aproveitando para comentar os simbolismos que essa história traz pra gente. Mas antes eu quero deixar claro que esse vídeo não só bebeu, ele se afogou em fóruns de fãs, canais sobre Dark Souls e wikis. Então grande parte da história aqui é revelada com a ajuda de todos que deixaram alguma forma de contribuição nesses sites por aí. Então bora lá. Na Era dos Ancestrais, o mundo mal tinha forma. Era... Ah, mano, sincero, eu queria ter vivido esse hype de Dark Souls, cara. Eu não vivi na época, mano. Merda. Mais um dos hype que eu não vivi. Então bora lá. Na Era dos Ancestrais, o mundo mal tinha forma. Era coberto Eu tava por muito névoa, ocupado jogando uma terra Minecraft. de rochas, árvores gigantescas e dragões eternos. Até que uma chama nasceu. E com essa chama, o mundo descobriu o calor. Do calor, o frio, vida, e da vida veio a morte. Luz que trouxe a escuridão, e da escuridão novas raças humanoides. E em meio às chamas, eles encontraram as almas de Lorde. Nito, o primeiro dos mortos, a bruxa de Izalith e suas filhas do caos, Gwyn, o senhor da luz solar com seu exército de cavaleiros prateados, e por fim, o furtivo Pygmy, que achou uma alma diferente, uma alma negra. Ele encontrou a Dark Soul.
Uma alma tão poderosa que foi capaz de ser fragmentada e desses fragmentos surgiram a humanidade. Com os poderes das almas de Lorde, os 4 se aliaram para desafiar os dragões imortais que eram invencíveis. Nenhuma arma conseguia penetrar suas escamas. E essa batalha parecia perdida. Até que uma figura curiosa entra em cena. Sif, o dragão sem escamas. Sif, por ter nascido sem escamas, não tinha proteção igual dos outros dragões e, movido por inveja, ele traiu a sua própria raça, ensinando a Gwyn a única fraqueza das escamas de dragão: raio. Munido desse conhecimento, Gwyn criou uma magia capaz de lançar raios. E com essa magia, destruiu todas as escamas dos dragões, deixando-os agora vulneráveis. A bruxa e suas filhas lançaram tempestade de chamas. Mito lançou morte e doença. E a raça humana se alistou às fileiras de guerreiros que deram a vida para acabar com os dragões. Com quase todos os dragões extintos, a Era dos Ancestrais tinha terminado. E agora cabia aos lordes ditarem os rumos da nova era, a Era do Fogo. Gwyn, o rei de Anor Londo, capital do reino de Lordran, teve seu clã alçado a estado de deuses. Como agradecimento, deu parte da sua alma para Sif, junto a um título de duque. O dragão traidor, agora com o título de nobreza, poderia dedicar sua vida a estudos na biblioteca do reino em busca da tão almejada imortalidade que sempre invejou dos outros dragões. Gwyn teve 4 filhos. Seu primogênito, que herdou o poder da luz em forma de raio, o deus da guerra. Esse aí é o que a gente enfrenta lá no 3, não é? É no 3? Acho que é no 3 que a gente viu lá. Responsável por montar um e vem batalhão voando de no dragão, não lembro. Dragões que se divertiam caçando os raros dragões que sobreviveram à Grande Lembra Guerra. esse King, né? Mas que teve seu nome apagado de todos os arquivos do reino por ter cometido um erro imperdoável: abandonar o reino de Lordran para se aliar aos dragões que ele tanto matava. Guinevere, a primeira filha de Gwyn, que se Guinevere por... tornou a deusa da fertilidade e criadora de vários milagres pelo reino. Tá explicado, deusa da fertilidade. Fran, o deus do fogo, e os dois deixaram o reino de Lordran. Gwyndolin, seu terceiro filho, nasceu abençoado pela lua. Desde pequeno ele tinha aptidão arcana e sabia vários feitiços complexos. E por causa dessa conexão com a lua, ele foi tratado como mulher e criado como mulher. A lua é uma figura oposta ao sol, que é o título atribuído ao seu pai. Então, provavelmente, por ter nascido abençoado pela lua, ele foi criado como mulher, porque ele não poderia ser homem igual seu pai. O jogo não nos dá uma explicação do porquê a lua tem ligação com a mulher, mas existem várias culturas que conectam a lua à fertilidade, o ciclo... Exato, é só lembrar das bruxas Umbra, né? Com a mulher, mas existem várias culturas que conectam a lua à fertilidade, o ciclo da lua aos ciclos do corpo feminino. E em jogos futuros da From Software, tipo Elden Ring, nós vamos ter várias personagens femininas que têm ligação direta com a lua e têm alta aptidão arcana. Então eu acho que é uma trend comum nos jogos da From Software. E por não fim, só a filha da mais From Software, nova, como Filianor, que a história será lembrada mais à frente. Um certo dia, Gwyn é visitado por uma serpente gigantesca com o nome de Frampt. Essa serpente se apresenta como a serpente primordial, um ser que sempre existiu e é imortal. E profetiza para Gwyn que a chama um dia será extinta e a Era do Fogo acabará, assim como a Era dos Ancestrais. Do fim da chama nasceria uma nova era, a Era da Escuridão. E nesse novo mundo os deuses não mais existiriam, seria a Era dos Humanos. Gwyn, ao saber da profecia, ficou aterrorizado ao pensar que tudo que ele construiu seria destruído, e ele tinha que fazer alguma coisa para que a Era do Fogo nunca acabasse. Sabendo que a raça humana iria suceder os deuses, Gwyn resolveu marcá-los com um símbolo que iria mantê-los sob controle. Essa marca se chama Dark Sign. Além de marcar os humanos com a Dark Sign, Gwyn deu aos descendentes diretos de Pygmy uma cidade na beira do mundo, o lugar mais distante do reino e da chama primordial. E para não parecer uma punição, Gwyn deu a sua filha mais nova, Filianor. Isso aqui me lembrou o Tobirama, velho, botando os Uchiha lá num canto lá afastado lá da aldeia, velho. Mas para não parecer muito suspeito, deram um cargo para eles lá da força policial da vila, né? Primordial. E para não parecer uma punição, Gwyn deu a sua filha mais nova, Filianor, como presente pela ajuda na Grande Guerra, e prometeu para sua filha que um dia ele iria trazê-la de volta para Anor Londo.
E para os humanos que continuaram no reino, foi criado a cidade de New Londo. Gwyn deu a 4 guerreiros que se destacaram por serem ótimos estrategistas, fragmentos da sua alma, e os promoveu a reis. Esses 4 reis agora eram os soberanos da cidade de New Londo. Enquanto isso, na cidade de Izalith, ao sul do reino, a poderosa bruxa e suas filhas, fascinadas pelo poder da chama primordial, tentam replicá-la em um ritual piromântico. Só que esse ritual acaba saindo diferente do esperado e uma grande explosão de chamas consome a cidade de Izalith. Todos os seres afetados por essa chama que conseguem sobreviver começaram a ter seus corpos e mentes deformados, deixando de ser o que uma vez foram para se tornar criaturas grotescas e violentas. Gwyn mandou imediatamente seu exército prateado para combater essas criaturas que agora habitavam as ruínas da cidade de Izalith, e a esses seres foi dado o nome de demônios. E por muitos desses demônios serem antigos piromantes, eles conseguiam manipular as chamas em combate. Só que essas chamas eram diferentes da chama primordial, era uma chama corrompida, e a ela foi dado o nome de Chama do Caos. A batalha contra as hordas de demônios pareciam não ter fim, e as armaduras prateadas dos soldados de Gwyn começaram a se tornar pretas, de tanto contato com a chama do caos. E como última medida para conter os demônios, as ruínas da cidade de Izalith foram isoladas nas profundezas do reino, já que a batalha parecia não ter fim. Com o tempo passando e a chama ficando cada vez mais fraca, uma nova ameaça surge no reino. Cavaleiros negros em trajes de caveiras. Esses cavaleiros armados de uma magia capaz de roubar a essência vital de suas vítimas e ficando cada vez mais forte com os seus assassinatos. Diante dessa ameaça, Gwyn descobriu que esses cavaleiros eram liderados pelos 4 reis que ele havia dado parte da sua alma e deixado como reis de New Londo. Os 4 reis de New Londo haviam aprendido uma magia capaz de roubar a vitalidade de suas vítimas e criaram um exército munido dessa magia em busca de mais poder. E para evitar maiores problemas, Gwyn mandou selar todos os portões de New Londo e inundou a cidade inteira, matando todos que lá habitavam, até mesmo os inocentes. E o que um dia foi uma cidade aliada, agora era apenas ruínas proibidas e lacradas do reino. Com a chama primordial ficando cada dia mais fraca, Gwyn teve que tomar uma decisão radical. Ele teve que juntar os seus fiéis mais poderosos e andar até onde a chama primordial se abrigava. E como ato de desespero, Gwyn ofereceu o que restou da sua alma e da alma dos seus seguidores para reacender a chama primordial e garantir que a Era do Fogo não terminasse naquele dia. Esse ato é chamado de o Grande Sacrifício, e dele foi originado o pecado de prolongar uma era que deveria ter sido extinta. Como consequência desse pecado, a raça humana foi amaldiçoada com a imortalidade. E o preço da imortalidade é a perda da humanidade. Cada vez que uma pessoa morre, ela perde parte da sua humanidade até chegar ao ponto que não lhe resta mais nada, e ela se torna apenas um zumbi imortal vagando pelo mundo, um Hollow. Alguns desses Hollows se tornavam altamente agressivos e com uma fome insaciável pela humanidade dos outros. Mas como assim cada vez que eles morrem? Tipo assim, eles morrem aí voltam à vida de novo? Tipo assim, digamos que a pessoa morre, sei lá, decapitada, alguma coisa assim, ela volta à vida de novo? Tipo assim, ela se regenera, porém ela se regenera, ela volta, porém com algumas deformações, é isso? Para remediar essa nova praga, as pessoas que começassem o processo de se tornar Hollow eram isolados, seja em Blighttown, uma cidade subterrânea focada em mineração e onde se passavam os arquedutos de Lordran, ou um asilo para mortos-vivos que ficava fora do reino. Ambas as opções eram prisões para essas pessoas que agora não eram bem-vindas em Lordran. E depois de tudo isso que eu contei é que começa a nossa história. Mesmo com Gwyn fazendo seu sacrifício para acender a chama, parece que ela continua fraca. E nós somos um morto-vivo que tá preso no asilo para apodrecer. Pois é, a gente é um morto-vivo. Mas tem um item que a gente usa, se não me engano, a gente utiliza ele e a gente volta no estado humano de novo, né? O cavaleiro joga um corpo com a chave da nossa cela.
Humanidade. Ao sair de onde estávamos presos, dá pra perceber que o asilo foi abandonado e está totalmente destruído. Não tem nenhuma figura de autoridade ali, só alguns presos que conseguiram se libertar das celas, mas eles já estão todos hollows. E explorando o asilo, procurando a saída, nós damos de cara com um demônio gigante que tá ali pra supostamente evitar que qualquer prisioneiro saia. Como não estamos equipados o suficiente para enfrentar esse desafio, a melhor opção é correr. Mais ao fundo do asilo nós encontramos o cavaleiro que nos jogou a chave. O nome desse cavaleiro é Oscar. Ele é um cavaleiro de Astora, uma terra distante muito conhecida pela sua cultura e sociedade avançada. Seus cavaleiros são reverenciados pela proeza em combate, depois da lenda que há muitos anos atrás Astora foi atacada por uma besta sombria muito poderosa, e um único cavaleiro de Astora, muito habilidoso, foi capaz de selá-la dentro de um anel, salvando toda a civilização. Então, em Dark Souls, Cavaleiros de Astora são essas pessoas que viajam o mundo com uma missão épica, sagrada. Eles são considerados heróis. Oscar nos diz que veio pro asilo porque uma lenda corre em sua família, de que um dia um morto-vivo sairia do asilo e seria o responsável por tocar os sinos do despertar. E que ele espera que esse morto-vivo seja nós. Então ele te dá o frasco de Estus e a chave que vai te possibilitar sair do asilo, já que Oscar está muito machucado e só lhe resta morrer ali. Agora com a chave nós podemos explorar melhor o asilo e pegar os equipamentos melhores para poder lutar contra o maior desafio desse local, que é o demônio do asilo. Depois de derrotarmos o demônio e finalmente termos acesso ao lado de fora do asilo, é possível perceber que estamos presos em uma montanha isolada de tudo. E quando chegamos na beira do penhasco, um corvo vem e carrega a gente. E a Gaia, velho, até aqui. Bom, isso é um momento assim, por que esse corvo veio aqui e carregou a gente? Corvos são criaturas ligadas à deusa do primeiro pecado, Velka. Essa deusa ela é responsável por punir os pecadores, e muito conteúdo dela foi cortado do jogo, provavelmente por falta de tempo. Então existem zilhões de teorias sobre a Velka, quem ela é, o que ela realmente quer, o que é o primeiro Entendi pecado. nada. A teoria que nós vamos ficar aqui é com que ela é a deusa do pecado, então provavelmente ela é antagonista aos deuses porque eles reacenderam a chama. Então de alguma forma Velka vê em nos ajudar uma forma de punir os deuses. Chegando em Firelink Shrine, a primeira coisa a se perceber é a música melancólica e ao mesmo tempo uma serenidade. A paz de Firelink não é de vitória, é a paz dos derrotados, daqueles que não têm mais força para lutar e seguir em frente. A paz de quem aceitou o destino que lhe foi imposto. Tanto que a primeira pessoa que encontramos é esse guerreiro que já perdeu praticamente toda a esperança e ele nos fala que não existe salvação aqui em Lordaeron, que seria um destino melhor mofar no asilo do que sofrer aqui. Mas já que a gente chegou até aqui, ele vai nos ajudar. Existem 2 sinos do despertar, um no ponto mais alto da Igreja dos Mortos-Vivos e outro no ponto mais baixo, em uma ruína perto de Blighttown. Como a gente não tem a mínima ideia do que estamos fazendo aqui e nem dos desafios que nos esperam, vamos em busca do primeiro sino que fica na igreja, né? Passando pelo arqueduto e chegando na cidade, nós deparamos com um Wyvern vermelho gigantesco. Aí você fala, porra, mas dragão não acabou? Não mataram os dragões? Bom, Wyverns são uma variação das raças descendentes dos dragões. Eles não têm as escamas de pedras imortais que os dragões ancestrais possuíam e não possuem também 4 patas. São bem mais fracos que um dragão normal, mas não deixa de ser poderoso pra caramba. A segunda coisa que chama mais atenção na cidade são os vários soldados, barricadas e todo um sistema de defesa preparado para receber invasores. Só que esses soldados já se tornaram hollows e eles nem sabem mais o que ou contra quem eles estão defendendo a cidade. Além disso, nós temos casas bloqueadas com tábuas por fora, cachorros, guardas patrulhando, o que só pelo level design nos conta que com a crise da maldição, a cidade entrou em estado de alerta prendendo seus cidadãos e colocando patrulhas para segurar a ordem na cidade. Para reforçar essa sensação de crise e lugares fechados às pressas, o level design é cheio de chave perdida que você tem que encontrar em corpos no meio da cidade. E só um adendo, isso aqui é o Burgo, então quer dizer que quem morava aqui eram as pessoas ricas. É o Burgo? Já a gente vai descobrir onde as pessoas pobres foram parar. Ao subir e explorar mais um pouco, nós chegamos em uma muralha destruída com 2 arqueiros apostos para defender de algo. E ao subir e matar os arqueiros e continuar andando na muralha, nós damos de cara com um Taurus Demon, um demônio gigantesco que provavelmente... Mas tava bugado ali, não tava não? É normal esses bichos ficar correndo ali travado na porta, né? O que foi que tu disse afinal? Kisuke? É, Kisuke. O Ethos Flask é o Kisuke.
foi um dos responsáveis por parte da destruição da muralha. Você não sabe o que é Kisuke, não? Os dois arqueiros posicionados na torre antes de você enfrentar o boss é genial. Eles estão ali só pra chamar sua atenção e te mostrar que tem uma escada antes mesmo Kisuko, de você o nome, saber né? pra Kisuko. que você vai usar aquela escada. Eita porra. E se a gente conectar essa escada com o conhecimento que a gente já tem do Asile Demon, o demônio do asilo, a gente sabe que é pra dar esse golpe aqui no inimigo. Ah, interessante. E bugou. Que bosta. Caralho. Bom, passando pelo Taurus Demon, finalmente a gente chega na igreja e Eu não entendi mesmo não. O que ele falou ali? Dois gárgulas pra tentar nos impedir. Gárgulas são criaturas fabricadas e com uma única finalidade: proteger algo. É possível cortar o rabo de uma dessas criaturas e uma delas já tá com o rabo cortado, o que significa que eles já tiveram que proteger esse sino várias vezes. É um pequeno detalhe no design do boss que adiciona pra caramba na história e nos mostra que a gente não é tão único assim no mundo. Várias pessoas já tentaram fazer isso aqui e se deram mal. Essa é a primeira luta contra dois chefes do jogo e tem uma filosofia que eu particularmente gosto muito, mas que foi se perdendo ao longo da série. São dois gárgulas, mas um complementa o outro. Enquanto um é agressivo, o outro fica de longe tentando controlar a área, enquanto ele cospe o fogo pra você ter lugares pra não poder correr. Que pode parecer um pouco opressor nas primeiras tentativas, mas que gera uma dinâmica interessante. Em jogos futuros, essas lutas com múltiplos chefes acabaram perdendo esse elemento de complemento. Virou mais dois bichos te batendo loucamente até você conseguir matar um deles. Mas isso nós vamos deixar para os próximos jogos e quando essas lutas chegarem. Depois de tocarmos o sino, o próximo fica nas ruínas aos arredores de Blighttown. Então para isso teremos que visitar esse lindo local que era mandado às pessoas que se tornavam mortos-vivos ou simplesmente não eram bem-vindas na cidade. E a entrada principal de Blighttown é pelo esgoto. No esgoto, além de ratos gigantes, nós vamos conhecer uma figura no mínimo interessante, o Gaping Dragon. Como o nome já diz, ele é um dragão, só que corrompido pela sua fome insaciável. Eita porra! O bicho parece óleo, olha lá, oleoso. Parece petróleo. No universo Dark Souls existe um local chamado The Abyss, ou o Abismo. É um local tão perigoso que é comum se falar que nenhum ser consegue caminhar pelo abismo e sair vivo, ou sem ser corrompido por ele. Basicamente o abismo é um local infinito e todo escuro. Nenhuma chama é capaz de iluminar esse local. E há histórias que foi do abismo que a raça humana nasceu. O abismo sempre vai estar ligado ao desejo, ganância, sentimentos destrutivos, mas até sentimentos nobres como o amor. Todo ser que entrar em contato com o abismo acaba se deformando em alguma criatura dominada por algum desses sentimentos. E no caso do Gaping Dragon, ele é a prova que o abismo pode corromper até os descendentes dos dragões ancestrais. No fundo do esgoto, nós chegamos nos portões de Blighttown, que são fortificados para mostrar quanta preocupação a cidade tinha em manter essas pessoas presas e sem contato com o mundo exterior. Tá, mas a pergunta fica, o que era Blighttown? Como podemos ver, esse local é cheio de andaime, então antes dele se tornar o esgoto da cidade, ele era uma mina. E tem muitas teorias que apontam que Blighttown foi onde se achou a titanita, que é o mineral que nós utilizamos para reforçar a arma e armadura dentro do jogo. Então era um local estratégico para o reino e tinha muita importância. Mas com a maldição aumentando, a cidade resolveu que ali seria onde eles colocariam os rejeitados. E como eles foram deixados ali para apodrecer, sem contato nenhum com a cidade, totalmente trancados, muitos deles foram obrigados a recorrer a canibalismo para sobreviver. E por isso encontramos muitos inimigos deformados aqui utilizando o corpo de outras pessoas como arma. Blighttown é um dos locais mais odiados de Dark Souls por causa das mecânicas de veneno e tóxico. Tudo nesse local te envenena. E você soma esse veneno com os andaimes altos que te faz cair, morrer instantaneamente. Então você tem que ter cuidado enquanto você tá andando, mas ao mesmo tempo você tem que andar rápido, porque você tá envenenado. Se você enrolar muito, sua vida vai acabar e você vai morrer do mesmo jeito. Então sim, Blighttown é um dos lugares mais divertidos de Dark Souls que todo mundo ama. E isso é muito bom no level design, porque essa sensação horrível
Mas eu acho que eu já vi que tem algum bug nessa parede aí, ó. Não tem um lugar que você desliza e desce mais rápido? É a prova que o level design é perfeito, porque você Tem um macete, eu acho, pra descer com o level em design algum lugar. a sensação de como é viver nessa cidade e ficar preso ali pra sempre. No pé de Blighttown, chegamos nas ruínas de Izalith, a cidade que foi consumida pelas chamas do caos. E o nosso primeiro desafio é uma mulher que metade do seu corpo é uma aranha demoníaca. Tô ligado nessa aranha aí. A maioria dos seus golpes são relacionados a chamas, e se você lembra da bruxa de Izalith e suas filhas, elas eram piromantes. Então essa que nós estamos enfrentando é a Quelaag, uma das filhas da bruxa que conseguiu escapar parcialmente das explosões, tendo metade do seu corpo deformado em uma aranha demoníaca. Mas ela ainda mantém a sua consciência. Derrotando a Quelaag, nós podemos tocar o segundo sino e vemos uma cutscene de um gigante gigantesco adormecido se levantando para abrir um portão maior ainda. O que já nos dá indício que esse tocar do sino é um ritual do reino, não é uma coisa por acaso que está acontecendo agora, isso foi planejado há muito tempo. Se continuarmos descendo a ruína, nós vamos encontrar várias pessoas sofrendo com ovos gigantescos em suas costas. E mais pra frente, outra filha da bruxa também teve metade do seu corpo transformado em aranha. Mas essa filha, ao contrário da Quelaag, ela tá doente e cega. Ela é conhecida como Fair Lady, ou Senhora Justa. Essa filha, depois de ver o que a sua tentativa de replicar a chama causou, ela dedicou toda a sua vida a amenizar o sofrimento daqueles que foram afetados pelos seus atos. E passou a ingerir esses ovos e toxinas que afligiam os habitantes da ruína. Isso fez com que ela ficasse nesse estado catatônico. Então a Quelaag, que a gente acabou de matar, é a irmã dela que resolveu dedicar sua vida em tentar protegê-la e amenizar o sofrimento dela. E para isso ela fica coletando a humanidade das pessoas que passam perto das ruínas, porque é a única forma de amenizar o sofrimento da Fair Lady. Mais a fundo na ruína nós encontramos ainda um demônio gigantesco e deformado pisando em lava. Caralho. Esse demônio é passivo, ele fica só te olhando. Esse monstro gigantesco é o único filho homem da bruxa de Izalith. E antes mesmo dela tentar replicar a chama, esse seu filho já nasceu com uma condição bem peculiar. Desde criança ele já tinha feridas inflamadas que produziam lava, que queimava o seu corpo constantemente. Para remediar o sofrimento do seu filho, a bruxa criou um anel capaz de reduzir a dor causada pelo contato com a lava, mas o seu filho era meio descuidado e perdeu esse anel. Já com a criação da Chama do Caos, ele foi a primeira pessoa a se tornar um demônio gigantesco e ficou conhecido como o primeiro demônio passar de por um todos. bicho e não conseguir matar é uma tristeza, né, velho? Proteger a roupa de uma das suas irmãs que morreu na explosão. Tanto que para lutar contra esse monstro é necessário que você roube as roupas do túmulo da irmã dele. Aí sim ele fica agressivo. Ah, tem como lutar com ele sim, é só roubar a calcinha da irmã, velho, cheirar. Muito foda, velho. Depois de pôr um fim no sofrimento do Ceaseless Discharge, a lava com que ele estava pisando é diminuída. Por quê? Porque essa lava era dos ferimentos dele. E é revelado um portão nas profundezas das ruínas. E esse portão é pra Izalith. E tá cheio de hordas de demônio. Se a gente chegar perto, essa ruína vai estar selada com uma magia poderosa dourada. Provavelmente Gwyn, antes de se sacrificar, quis garantir que os demônios não saíssem das ruínas e criou essa magia. Ou pode ser simplesmente questão de game design, que você não quer que as pessoas vão para um lugar super avançado e você tem que arrumar uma barreira imaginária para isso, né? Mas vamos ficar com a teoria do Gwyn. Bom, agora que estamos impedidos de passar, a melhor alternativa é ir pro forte que o gigante abriu ao tocar os sinos. O Forte de Sen foi construído com muitas armadilhas como um teste para quem quisesse chegar em Anor Londo, a cidade dos deuses.
Inúmeros guerreiros morreram ao tentar passar por esse local e os que conseguissem teriam que enfrentar o Golem de Aço para provar que são dignos de pisar em Anor Londo. Golem de esse aço, lugar véio. aqui Foda. não é tão legal assim pela primeira vez. É bem chatinho. A melhor dica que eu dou para você preservar sua sanidade mental é você passar correndo por aí ignorando tudo. Não fique nesse lugar, ele suga sua alma. Ah, não, eu vou ficar aí e matar tudo. Pô, a gente já virou ninja ainda, hein? Que anda com um pauzão. É, pelo que eu entendi, assim, vendo os caras jogando, o boss grande não tem segredo, só ficar debaixo do ovo dele, velho. Porque o tamanho dele não vai conseguir te alcançar. Após derrotar o Golem, 3 demônios nos carrega até a muralha da Cidade dos Deuses. E diferente de tudo que nós vimos dentro do jogo, Anor Londo tá intacta. Parece que a cidade não foi afetada por nada que aconteceu no reino. Tirando alguns guardas, a cidade está completamente vazia e sem vida, o que causa um estranhamento, já que até então nada no jogo foi tão quieto e vazio assim. E para chegar na catedral, nós precisamos passar por dentro do castelo. E uma sala em específica chama bastante atenção, que é essa sala aqui recheada de cabeça de dragão e de wyvern. Todos posicionados como se fossem troféus dos caçadores de dragões liderados pelo primeiro filho de Gwyn antes de abandonar o reino. É um pouquinho de lore aqui só no level design. Quando finalmente chegamos na catedral, nós somos recebidos por 2 guerreiros, Ornstein e Smaug. Ornstein foi o guerreiro mais leal a Gwyn e deu seu filho primogênito. Por sua lealdade, ele recebeu uma alma muito poderosa, um anel mágico e uma armadura que foi encantada com o poder do raio. Além de ter o posto de capitão dos 4 cavaleiros de Gwyn. Esses cavaleiros são os guerreiros com maior reconhecimento no reino, composto por Ornstein, Artorias, um único ser vivo capaz de caminhar no abismo. Artorias é um cavaleiro lendário, responsável por resgatar uma princesa e derrotar uma besta negra que havia destruído um reino inteiro. Temos Ciran, o líder de um grupo de assassinos responsáveis por aniquilar qualquer inimigo de Gwyn. E Golg, um gigante responsável por liderar os Matadores de Dragão, um grupo de arqueiros que lutaram na Grande Guerra. Já o outro guerreiro que nós encontramos é Smaug, o Executor. Smaug tentou entrar para esse grupo de 4 cavaleiros de Gwyn, mas ele foi recusado porque ele era um pouquinho cruel e praticava canibalismo. Então não foi uma boa ideia colocar ele nesse altar de reconhecimento. Deixaram ele como executor do reino, onde ele podia fazer as torturas dele, fazer os desejos mais cruéis nos inimigos de Gwyn. Essa luta é uma das mais marcantes da série, principalmente quando Dark Souls ainda era o único jogo. Todo mundo falava, caramba, você tem que lutar contra Ornstein e Smaug. E realmente, essa luta é incrível. Principalmente quando Dark Souls era uma coisa nova, um jogo indiezinho assim que ninguém conhecia e ninguém copiava essa fórmula. Ornstein é um guerreiro super ágil e muito agressivo que sempre vai tomar a dianteira no combate, enquanto o Smaug é lento e tem golpes que podem ser fatais. A dinâmica dessa luta é você tentar punir o Ornstein enquanto o Smaug não consegue chegar até você, porque se ele chegar, você provavelmente vai estar morto. O que pode ser bastante frustrante nas primeiras tentativas, mas é um design que os dois se complementam. Um lento e fatal, o outro rápido, mas com um dano menor. E ainda tem a segunda fase, né? Que um absorve o poder do outro e fica mais forte, formando esse vínculo, esse simbionte, essa pessoa que um complementa o outro. É um design incrível. Tão incrível que a From Software não parou de fazer luta em duplas, e Elden Ring é praticamente um jogo de luta em duplas, mas que infelizmente eles não conseguem fazer que nem esse primeira luta que eles fizeram.
Depois de derrotarmos os dois guerreiros, nós encontramos Guinevere, a filha de Gwyn, na próxima sala. Ela nos fala que estava à nossa espera e nos dá o Lord Vessel, que é uma bandeja dourada que dá o poder da gente teletransportar entre bonfires. Ela vai e nos fala que nós devemos suceder Gwyn e reacender a chama primordial. Só que caso a gente escorregue e sem querer bate nela, ela simplesmente se dissolve e todo o brilho de Arnolondo vai embora junto. Thy transgression shall not go unpunished. Thou shalt perish in the twilight of Anor Londo. Guinevere, assim como tudo que vimos até então em Anor Londo, era apenas uma ilusão de Gwyndolin, o filho de Gwyn que foi criado como uma mulher por ter ligação com a lua. Gwyndolin estava tentando manipular a gente para reacender o fogo e continuar o legado da família dele sem precisar arriscar o pescoço. Tanto que a gente pode encontrar ele escondido na tumba feita para homenagear o pai dele. Bom saber, eu não ia saber disso não, eu não ia matar aquela gasosa não, velho. Tô vendo que eu vou ter que bater em tudo que se mexe. Caso a gente lute e mate o Gwyndolin, nós vamos ter cometido um pecado e perderemos acesso a alguns bonfires do jogo. Além da gente ficar mais suscetível ao ataque dos Dark Moon Knights, que é tipo um clã liderado por Gwyndolin, que o jogador pode se aliar a esse clã para proteger Anor Londo. Voltando agora em Firelink, os sinos acordaram a serpente primordial Frampt, aquela que no começo do vídeo eu falei que tinha profetizado a Gwyn o fim da Era do Fogo. Frampt é super cordial e nos fala que caso queiramos acabar com a maldição dos mortos-vivos, é preciso reacender a chama. Pô, gente, isso aí ser uma serpente me pega muito, cara. Você precisa de 4 almas poderosas para poder abrir o caminho para onde a chama primordial tá. E que essas 4 almas estão com 4 seres que já foram úteis, mas que agora já perderam sua utilidade, mas se recusam a entregar suas almas. E que é o nosso dever ir lá e resgatá-las. Frampt tá falando dos 4 reis de New Londo, da bruxa de Izalith, do Nito e de Sif, o dragão sem escamas. Nesse momento você pode decidir qual dos 4 você quer ir primeiro, então vamos começar com o Sif. Sif é o dragão que foi promovido a duque por Gwyn e foi lhe dado a biblioteca do reino para que pudesse fazer estudos. Quando chegamos na biblioteca, nós já nos deparamos com vários mortos-vivos deformados por cristais e mais pra frente acabamos chegando em uma prisão. E só pelo level design nós conseguimos ver que Sif estava fazendo experimento com os cidadãos de Lodran. Inclusive chegamos em um local da prisão com várias criaturas deformadas e uma delas é passiva e tá chorando. Ah, a gente já viu algo sobre isso. Além aí, disso, nós ligado. temos esses carinhas aqui que utilizam de milagres para se teletransportar. Esses são os agentes de Sif, responsáveis por sequestrar as pessoas que serviam de cobaias. A maioria dos inimigos aqui tem ligação com cristais, e porque do lado da biblioteca existe uma grande mina de cristal onde o Sif encontrou um cristal que possibilitou ele alcançar a imortalidade. E ele estava fazendo experimento com ele em outros seres também. Mas aos poucos o cristal corrompeu o dragão e deixou ele completamente louco e cego. E para proteger esse cristal que deixava ele imortal, ele usou magia para deixar os caminhos até ele invisíveis. Tanto que essa parte é esse absurdo aqui que vocês estão vendo. Quando finalmente chegamos no cristal, o Sif aparece e a luta contra ele utiliza ataques em área tentando encontrar a gente, porque ele é cego. E a gente aí, ó, seco. Esses ataques do Sif causam maldição, que é um status que te mata instantaneamente e você fica amaldiçoado com metade do seu HP a menos. Pra curar isso, você tem que ter um item específico que tira a maldição, ou você tem que ir num NPC específico em New Londo, na PQP, pra tirar esse status de você. Antes da gente conseguir matar o Sif, a gente tem que destruir o cristal primeiro, e aí sim a gente vai conseguir bater nele. Essa luta é interessante, mas eu confesso que essa ideia da maldição que fica com você é interessante, mas eu confesso que essa ideia e varei a fog, vai chorar. Da maldição que fica com você
até você conversar com um NPC específico ou comprar um item específico, é bastante interessante em teoria. Mas quando você tá tentando matar o chefe, é um pesadelo você ter que correr até um NPC na PQP pra comprar um item ou tirar a maldição conversando com ele, além de ter que farmar alma pra isso, né? E agora que temos a alma de Sif, nossa próxima parada é New Londo, a cidade que Gwyn inundou por causa dos Cavaleiros Negros roubando vidas. Ao começar a descer em direção a New Londo, há um pequeno grupo de Hollows que estão ali apenas lamentando e chorando. Eles são passivos, provavelmente eram cidadãos de New Londo, ou tinham algum parente na cidade. E aqui o jogo quebra uma das expectativas que nós temos. Hollows são agressivos. Durante o jogo inteiro nos é dito que Hollows são malignos, que eles são um problema, que eles vão atacar tudo e todos e devem ser segregados. Mas aqui não, aqui eles estão passivamente chorando. Quando começamos a aproximar das ruínas da cidade, fantasma dos moradores começam a nos atacar, e a única forma de atacar de volta é se você tiver o item que é a mão cortada de um morto. Essa região tem apenas esse tipo de fantasma até a gente drenar toda a água da cidade. Aí começa a aparecer os Cavaleiros Negros e essas bolas deformadas. Esses seres são um tipo de morto-vivo, mas que não sofrem da mesma maldição que nós. O que me faz ter certeza que Gwyn inundou New Londo quando a maldição dos mortos-vivos ainda não era presente, já que em Dark Souls nem todo morto-vivo é fruto da maldição. Alguns são necromancia, outros são influenciados pela proximidade do abismo. Essa bola preta provavelmente é um morto-vivo influenciado pelo abismo e é um amálgama de vários mortos-vivos. Quando finalmente chegamos perto dos 4 reis, é necessário que pulemos no abismo para enfrentá-los. Só que se pularmos, acontece isso aqui. Caralho. Porque o abismo não é um local para qualquer um conseguir andar. Se lembrarmos, existe uma pessoa só que foi capaz de andar pelo abismo. E é pensando em Artorias que nós vamos para o cemitério que ele foi enterrado em Darkroot Garden, um dos poucos locais desse mundo que parecem não ter sido tão afetados pelo tempo. É uma das áreas menos decaídas do jogo, tem cachoeiras, lagos e no fim desse local temos o túmulo de Artorias. Quando chegamos perto... Pô, tô aqui refletindo sobre o que ele falou e, cara, me lembrou a mecânica de como é que fala? De Undertale, mano. De lá, assim... Quando eu joguei, eu tava matando os bichos tudo. Mas não necessariamente você tem que matar os bichos, né, velho? Aí, depois que eu descobri que existe a tal da rota pacífica, que você não mata os bichos, tá ligado? Enfim. Lagos e no fim desse local mas no caso aqui não acontece nada você matar os bichos não, né, velho? Foda-se, é XP. Um lobo gigante nos ataca empunhando a espada do cavaleiro. Não sei nem se tem como matar, né? Por exemplo, aquela lesma lá que fica chorando. Tem como matar ela? Open here. Sif era o companheiro de batalha de Artorias e após a morte do cavaleiro, Sif dedica sua vida a proteger o túmulo de saqueadores, que no caso somos nós que viemos em busca do anel do Artorias, porque só o anel dele que dá a proteção para podermos andar no abismo e derrotar os 4 reis. O marcante dessa luta é que o Sif, quando tá com pouca vida, começa a mancar e tem seus ataques reduzidos. E o jogo nos força a ter que matar o Sif para conseguir ter acesso ao anel. Por mais nobre que seja a sua intenção, não dá para negar que matar um lobo machucado para poder roubar um anel de um defunto não é uma coisa tão legal assim, né? Lembrei do David Jones, o mago, velho. Olha que bonitinho um cachorro. Pá, ele tirou de 12 no bicho, velho. Morre aí, desgraça. Bom, agora depois de cometer uns 20 crimes e pegar o anel, nós podemos voltar pro que abismo dó. e Morre aí, finalmente vai. Dá descer XP pra aí. encontrar os 4 reis. E eles estão totalmente deformados. Um dos seus ataques é um agarrão que eles chupam a sua energia vital, a magia que levou à corrupção.
ataques é um agarrão que eles chupam sua energia vital, a Gargalou, magia que hein? levou à corrupção do abismo na cidade. Eu não dei uma bugada ali na hora de falar chupar. Na arena, nós temos apenas um rei, e a cada 40 segundos um novo rei aparece, com um total de 4 reis. Caso você mate algum, o timer reseta, e aí você tem mais 40 segundos até o próximo rei aparecer. Fica ainda Essa mais foi uma das pesada. lutas que eu mais morri em Dark Souls, e a corrida até ela é uma tortura. São momentos como esse que me faz querer um bonfire do lado do chefe, igual nos Nossa jogos senhora, do futuro. eita porra. E eu abriria mão até desse design incrível de mapa, só pra ter um bonfire do lado do boss. Agora só faltam mais 2 lords, o Nito e a bruxa de Izalith. Nito fica no cemitério perto de Firelink e quando começamos a descer as catacumbas encontramos muitos esqueletos. Essas criaturas são mortos-vivos também, mas não são por causa da maldição. Eles estão sendo reanimados por necromantes. E no meio das catacumbas nós encontramos o Pinwheel, que é o mestre desses necromantes. A história desse chefe é um pouquinho trágica. Pinwheel tinha um filho e uma esposa que morreram tragicamente. O pai não conseguia superar esse trauma e começou a procurar formas de se reunir novamente com a sua família. E em seu desespero ele descobriu a necromancia, que é um poder ligado ao Lorde Nito. E ao fazer ritual para reviver seus familiares ele obteve sucesso, mas com um custo. Sua esposa e filho foram ressuscitados em seu corpo e agora os 3 estão unidos para sempre, só que como um só. Cada máscara representa uma figura dessa família. Quando chegamos, o Pinwheel ainda está pesquisando uma forma de consertar esse erro e fazer com que sua família possa ter corpos separados. Só que a gente não vai dar essa chance pro Pinwheel, né? Mais a fundo na catacumba, depois do Pinwheel, nós encontramos a sala que o Nito repousa. Pinwheel. Nito é um personagem que tem relativamente pouca história. Ao encontrar a alma de Lorde, ele se transformou nesse ser que é um aglomerado de esqueletos. Após a grande guerra contra os dragões, Nito se refugiou nas catacumbas e invernou. Nito é praticamente a manifestação da morte e da doença, e ele não precisa agir diretamente para exercer a sua influência no mundo. Mesmo dormindo, a influência dele ainda é sentida no mundo, dando conforto aos mortos e levando morte aos vivos. Ele é uma força da natureza. A luta com Nito é relativamente simples, os golpes dele são muito lentos e a única dificuldade é os esqueletos que tem na área. O Nito é aquele famoso chefe que só intimida mesmo pela aparência e pelo tanto que você tem que correr para chegar nele. As catacumbas até chegar no Nito é um local totalmente escuro, cheio de inimigo e buraco que te mata na hora. Você pode até utilizar a tocha para ver melhor ou achar essa lanterna aqui de caveira que ilumina tudo. A ideia do escuro e usar item para enxergar é muito legal, mas eu acho que a From Software exagerou um pouco em colocar esse tanto de arqueiro e bicho que te mata instantaneamente. Seria muito mais divertido se a From Software colocasse inimigos mais lentos ou em menor quantidade para brincar com a escuridão, ao invés de te colocar num lugar cheio de inimigo que te mata muito fácil e que não, tem que ser inimigo mesmo, tem que ser isso aí. É por isso que a galera corre pro Skyrim. Sobre a bruxa de Izalith. Agora nós podemos passar por aquela barreira que encontramos quando fomos tocar o sino. Além da quantidade absurda de demônio, o que dá pra notar aqui nas ruínas de Izalith é que ela tá coberta por raízes de árvore. A ruína também tá lotada de lava, e um dos chefes que enfrentamos aqui é o demônio da centopeia. Tela.
Quando derrotamos esse demônio, ele deixa cair um anel que nos dá a redução de dano ao caminhar na lava. Se você se lembra, esse anel era do filho da bruxa que se tornou um monstro gigantesco. Esse anel era tão poderoso que quando o filho da bruxa perdeu, o anel foi capaz de criar um demônio que acabamos de matar. E agora com esse anel nós podemos explorar mais a fundo as ruínas de Izalith, já que podemos caminhar na lava agora sem morrer instantaneamente. E antes de chegarmos ao centro da cidade, nós somos parados por uma das filhas da bruxa, que diferente de todas as outras, tá intacta. Essa é Quilana, que conseguiu escapar da explosão, mas parece ter retomado pra Izalith para proteger o que restou da sua família. E a gente mata ela, né? No centro da cidade, nós encontramos uma criatura em formato de árvore gigantesca. Essa é a Bed of Chaos. Ou centro do caos, porque bed aqui não seria de cama, seria de algo que nasce, por aí. Bom, essa criatura gigante... Então quando a pessoa fala, tô na bed, tô na cama, e já vou olhar com outros olhos esse pessoal aí, velho. Formato de árvore é a junção da bruxa de Izalith com duas das suas filhas. Tanto que nessa luta é preciso que você destrua duas runas que estão em duas raízes, uma na esquerda e outra na direita, antes de poder causar dano na criatura. Uma quebrada. Depois de destruir as duas raízes, é possível entrar nas raízes por baixo da árvore gigantesca e nós encontramos essa coisa maravilhosa aqui. Ué, então Breaking News seria a nova quebrada? Que conseguimos matar apenas com um golpe. E essa larva era a antiga bruxa de Izalith. Na sua sede por produzir a primeira chama, um dos seres mais poderosos do reino se tornou apenas uma larva insignificante, além de condenar todos a uma vida de sofrimento. Essa é uma das lutas mais problemáticas do jogo. Como o chefe é gigantesco, nós temos que ficar jogando olhando pra cima, pra evitar as mãozadas que ela dá. E depois que a gente destrói uma das raízes, o chão começa a quebrar, então nós temos que olhar pra cima e pro chão ao mesmo tempo, o que é impossível. Sem contar que qualquer golpe que você tome nessa fase, você cai no buraco e morre instantaneamente. Então não é uma das lutas mais divertidas, é muito aleatório. Caralho. E agora com todas as almas recolhidas, só não resta voltar pro Lord Vessel e colocar as 4 almas para abrir o portão para a chama primordial. Mas ainda faltam as DLCs, que nós não falamos delas. Em uma das DLCs nós conhecemos Olassil, um reino que existiu há 400 anos. Há histórias que essa foi a primeira terra que os humanos habitavam e onde se criou os feitiços negros, ou Dark Sorceries. Em Dark Souls existem 4 tipos de magia. Milagres, que são magias baseadas em fé. Para se usar um milagre, o mago precisa conhecer a história por trás daquela magia e recitá-la, como um mantra. E quanto maior a fé do mago nessa história, mais poderoso é o milagre. Existem feitiços, que são magias baseadas nos elementos da natureza, e os magos precisam estudar esses fenômenos. Essa aí eu conheço, isso daí também. Assim como os cientistas fazem na vida real. Piromancia, que é a manipulação das chamas, por isso que cada estudante dessa arte carrega com si uma chama que não é a chama primordial, mas sim um fragmento da chama do caos criada pela bruxa de Izalith. Nenhum piromante cria chama do zero, ele apenas consegue manipular esses fragmentos que ele carrega. E por fim, os feitiços negros, ou Dark Sorceries. Esses são feitiços utilizados do poder da humanidade. Esse tipo de feitiço tem como matéria-prima sentimentos. E foi esse que os feiticeiros de Olassil descobriram. E para continuar estudando mais a fundo essa arte, eles começaram a torturar outros humanos e extrair o máximo de humanidade e sentimentos das vítimas. A crueldade desses feiticeiros chamou a atenção de Kef, a serpente primordial que encontramos no abismo, e ela prometeu a esses feiticeiros que as respostas para as magias mais poderosas e sobre a humanidade estariam enterradas embaixo de Olassil. Com uma expedição para as profundezas do reino, esses feiticeiros encontraram a tumba de um homem. Esse homem parecia ser um dos primeiros ou o primeiro humano. A quantidade absurda de humanidade presente nesse ser fez com que os feiticeiros ficassem mais gananciosos e começassem a fazer mais experimentos com o corpo desse homem, a ponto dele se degenerar em uma criatura sombria e agressiva que apenas a sua presença era capaz de corromper outros seres. Esse homem transformado teve o nome de Manos.
e dele a Manos. escuridão se alastrou por Olassil, corrompendo e degenerando todos os seres que por ela eram tocados. E desse ser surgiu o abismo. Com a escuridão se espalhando, Gwyn mandou 3 dos seus 4 cavaleiros reais, Artorias, Ciaran e Gog, para tentar evitar a corrupção total do reino. E nessa DLC nós vamos fazer uma viagem no tempo para essa história que aconteceu muito antes do Gwyn sair para reacender a chama. Após pegarmos um pendente quebrado e resgatarmos uma princesa presa dentro de um monstro de cristal, nós somos puxados para esse exato momento quando os 3 cavaleiros reais de Gwyn estão em uma missão para resgatar esse reino. Bem no começo da DLC nós encontramos com Artorias, mas ele não tá como o grande herói da lenda que a gente conhece. Artorias está com o braço quebrado e totalmente corrompido pelo abismo. Caralho. Não pensa 2 vezes antes de nos atacar e todos os seus golpes são animalescos. Somos obrigados a pôr um fim na jornada do Artorias, o que causa um grande conflito sobre a história que ouvimos sobre o Artorias. Depois de derrotar Artorias, nós aprofundamos mais na escavação de Olassil e chegamos em um local com a humanidade em seu estado bruto. Todos esses seres andando é a humanidade abundante que vazou do Manos. Caralho, que final da maneiro, DLC. velho. O ser responsável por nos puxar do futuro para esse local. E o motivo principal é a fixação dele pelo pendente quebrado que nós tínhamos. Há teorias que esse pendente pode representar um grande amor de Manos ou simplesmente uma nostalgia de algo que ele tinha enquanto era humano. E após ser consumido pelos seus sentimentos e se tornar um monstro, o pendente era a única coisa que dava conforto pra ele. Por isso Caralho, não que dá ele nem tem pra essa enxergar o obsessão bicho pelo direito, pendente. velho. Essa DLC termina com a gente matando humanos e confirmando ainda mais a bagunça que Gwyn fez com a linha do tempo ao tentar reacender a chama. A lenda do grande guerreiro Artorias, salvador da princesa, era na verdade uma grande mentira, porque quem salvou a princesa e matou a besta fomos nós ao voltar no tempo. E essa DLC embola ainda mais a linha do tempo da série Souls. Porque você pode acreditar ter reescrito a história voltando no tempo, ou você pode acreditar que tudo isso já aconteceu e a gente é apenas um peão Caralho, nesse tá ciclo ruim de infinito esquiva aí. de acontecimentos que já aconteceram e vão se repetir infinitamente. Eu particularmente prefiro a segunda versão porque é um tema recorrente na série e que vamos ver mais a fundo nos próximos jogos. Mas ainda falta uma DLC antes da gente partir para as conclusões. Essa aí não é a DLC, né? do Mundo Pintado de Ariamis. Em entrevista, Essa o não Miyazaki é- confirmou que não essa é DLC DLC. foi totalmente improvisada. Ariamis era o primeiro protótipo de Dark Souls, onde eles testaram várias ideias antes de oficializar o projeto. Mas como os inimigos e a ambientação nevada era muito distoante da história que eles queriam contar, Ariamis ficou como um mundo separado que foi só posto no jogo porque eles já tinham dedicado demais a isso, e eles queriam colocar em algum lugar. Ariamis é uma pintura em Anor Londo, protegida pelos Guardiões da Pintura. Basicamente, esse mundo foi uma encomenda dos deuses para um pintor chamado Ariamis. Eles queriam um mundo para poder jogar todos os seres indesejáveis ou que apresentavam algum perigo para o reinado do Gwyn. Nesse mundo nós vamos encontrar vários Corvians, que é esse povo corvo. Corvo que tem ligação direta com a Velka, aquela deusa que a gente acredita que ela é contra os deuses, que te deu o corvo no comecinho do jogo para você sair do asilo. E a figura mais importante de Ariamis que vai servir para a base de jogos futuros é a Priscila. Essa Priscila é uma meio humana, meio dragão. Priscila é a filha de Sif com uma humana ou com uma deusa. Não tá especificado quem é a mãe dela. Ela foi presa em Ariamis porque ela tem essa foice Caralho, desde o vídeo do Dark Souls 3 eu não percebi que ela tinha pé, não, cara. Eu achei que ela flutuava. Ela tem pé, mano. de roubar a força vital de outros Caralho, seres. não tinha E por reparado isso no o pé Gwyn dela, achou não. que Desculpa ela seria aí. perigosa demais para ser deixada no mundo normal. Aqui nesse mundo ela serve como uma guia. Ela conforta esse povo aqui aprisionado e tenta trazer eles à paz. Basicamente a Priscila é uma chefe opcional, que quando você chega Priscila. nela, ela te pede pra deixar a pintura em paz, e você pode só ir embora e não precisa matar ela. Mas caso você resolva matar ela, aí ela tem uma luta meio chatinha, porque ela pode ficar invisível. E basicamente é isso. Ariamis
é uma DLC que não tem muita história, porque ela foi meio que improvisada. Algo que eles vão corrigir só em Dark Souls 3, mas quando a gente chegar lá a gente conversa sobre isso. E agora com todas as almas recolhidas, só não resta voltar pro Lord Vessel a gente já viu e na colocar line as Dark 4 Souls almas 3. pra abrir o portão pra chama primordial. E ao abrir os portões, a primeira coisa que vemos é um ambiente totalmente iluminado, com vários fantasmas de soldados passeando perdidos. No universo Dark Souls, a luz é associada a tempo. E esses fantasmas transparentes, que geralmente são representados no jogo como outros jogadores em outros mundos, nos fazem entender que Gwyn, ao reacender a chama, causou uma quebra da ordem natural do tempo. Por isso que onde a chama tá, tem essa separação de luz e fantasmas. Gwyn criou um multiverso e aqui nós conseguimos ver mais nitidamente isso acontecendo. Observando a arquitetura e a quantidade de cinzas no chão, dá pra perceber que a explosão do reacender da chama queimou e derreteu tudo. E quando chegamos ao centro de tudo, que finalmente vamos confrontar a figura mais poderosa e importante para esse reino, ao invés de uma música épica como tivemos em todos os combates até Gwyn, então, Lord, começa um piano com uma melodia triste e solitária. Uma quebra de expectativa. Genial. Nós estamos diante do ser que um dia foi o mais poderoso desse mundo. O deus que inundou cidades, amaldiçoou a raça humana, se e hoje ele tá uma peba, velho. A gente viu lá no Gema Priest também, se não me engano, ele falou sobre isso, né, velho? Sobre como o rei já tá fragilizado, né, velho? Cidades, amaldiçoou a raça humana, se distanciou de tudo e todos para tentar manter o seu poder sobre o mundo. E mesmo depois de tudo isso, o seu destino é solitário ao lado. Ah, então aquele bagulho que você fica mandando o plim, 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 plom, é por causa do piano de fundo, né, velho? Que plim, 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 plom. Da única coisa que ele se importou a vida inteira. E agora essa única coisa tá se apagando diante dos seus olhos vazios. Quando lutamos com Gwyn, ele já tá hollow. Aqui não estamos lutando contra um deus, mas sim com a casca que sobrou desse ser. E por isso a música não pode ser épica, não exalta. Apenas evidencia a tristeza de um ser que sacrificou tudo por poder e mesmo assim fracassou. Caralho. Ai, ai, ai. Pô, muito foda. Após derrotarmos o que sobrou de Gwyn, podemos finalmente reacender a chama primordial e servirmos como combustível para reiniciar novamente a Era do Fogo. A gente morre. A gente virou churrasco. A gente morreu de morto. Esse é o final que o jogo te apresenta caso você não leia as coisas ou explore o mundo. Mas existe um outro final alternativo. Caso voltemos ao abismo após matar os 4 reis... Morto, lembrei do Moto, cara. Mas existe um outro final alternativo. Caso voltemos ao abismo após matar os 4 reis, nós encontramos Kef, que também é uma serpente primordial igual Frampt, que se aliou a Gwyn. Kef é o responsável por ensinar a magia de drenar a vida aos príncipes e a entidade por trás dos cavaleiros negros que atacavam Lordran. Ele nos conta que somos ancestrais de Pygmy, o Lorde que encontrou a Dark Souls e o fragmentou para gerar a humanidade. E que nós deveríamos não reacender a chama, mas sim extingui-la e começar uma era da escuridão. Que essa sim seria dos humanos. E a gente seria o Lorde que lideraria a humanidade. Tá ruim aí, hein? Tá gargalando. My lord, bless thy safe return. Let Karth and Frampt serve your highness.
We are here to serve your highness. Let true dark be cast upon the world. Our Lord hath returned. Caso tenhamos conversado com Kef antes de derrotar Gwyn, essa opção é possível. Mas devido ao histórico de Kef, é difícil acreditar que tudo que ele esteja falando é verdade, né? Bom, essa é a história mega resumida de Dark Souls 1 e eu tentei passar aqui os conceitos básicos para que possamos estar na mesma página para os próximos jogos, onde nós vamos aprofundar em mais alguns conceitos desse mundo. Eu sei, talvez faltou conversar sobre algum NPC ou sobre algum fato específico, mas eu tive que filtrar bastante coisa. Como vocês estão vendo, esse vídeo tem quase 1 hora ou mais de 1 hora e eu precisava resumir e cortar coisas, que senão esse vídeo nunca estaria pronto. Dark Souls escolheu contar a história do jogo do mesmo jeito que a gente experiencia a vida. Quando a gente nasce, tem um bando de coisa importante que já aconteceu e tem um bando de coisa importante que tá acontecendo. E ninguém tem conhecimento de tudo que aconteceu e de tudo que tá acontecendo. E muito menos a menor obrigação de nos falar o que aconteceu e o que tá acontecendo. Só nos resta ouvir o que os outros têm a dizer e ver se a gente quer se aprofundar mais no que eles dizem pra gente. Se a gente vai nos questionar sobre tudo que eles nos contam ou se a gente simplesmente vai pular de bonfire a bonfire, cumprindo tarefas e objetivos impostos por outros até que um dia chega o grande final. Sem que a gente entenda o real motivo de estarmos fazendo aquilo. Eu queria tirar só um tempinho para analisar os temas recorrentes nas histórias dentro do Dark Souls, pelo menos do primeiro. O tema principal desse jogo é a busca pela imortalidade, tentar congelar o tempo ou estender um momento, e como isso causa sofrimento para quem tenta fazer isso. Esse tema ecoa nas histórias de personagens menores como Pinwheel e sua família, que em busca da vida eterna se condenaram a viver todos em um mesmo corpo. Não dá pra ir contra o ciclo da vida, né, velho? Tem que deixar as coisas fluir como elas são. Viver todos em um mesmo corpo. Em personagens muito importantes como a bruxa de Izalith tentando recriar a chama e condenando a si mesma e a sua família a anos de sofrimento. No dragão sem escamas que fez experimentos em várias pessoas em busca de prolongar sua vida. E após conseguir prolongar sua vida, ele ter perdido toda a sua sanidade e visão por causa disso. E por fim, o Gwyn, que dedicou a sua vida inteira em tentar estender o fogo, sacrificando o que fosse preciso para isso. E mesmo assim, fracassando. Todos esses personagens sacrificaram o presente em busca de um futuro eterno. E Dark Souls vem para nos dizer que movimento e mudança é o curso natural das coisas. Tudo cresce, amadurece, decai e morre. Os seus melhores momentos irão acabar. E se de alguma forma isso te causa desespero, os seus piores também irão. Muito foda, é isso aí, mano. A mudança acontece, não tem jeito. Deveria ter acontecido naturalmente. Isso aí. Pô, muito bom. Mais um vídeo aí. Completamos a série Souls. Aí o gifzinho aí, ó. Muito bom esse gif aí, velho. Sensacional, velho. Tamo aí, fechamos a trilogia de Dark Souls. Também eu acho que já tem vídeo de Elden Ring no canal também, falando da história de Elden Ring. Muito foda. E... cara, brabíssimo, mano. Brabíssimo. Nunca vi a imagem de fogo na mão. Fogo na mão me lembra pro lado do fogo. Fogo na mão. Cara, é muito bom. A musiquinha de Dark Souls, ó, brabíssimo.
Falando nisso, um dia nós temos que ver também a DLC do Elden Ring lá que saiu, né? Um tempo atrás. Eu vi ali no cantinho aqui, no final, um vídeo aqui, velho. DLC. Eles têm uma música de Dark Souls. Enfim, agora, pra finalizar, vamos ouvir o Taos. É muito bom, velho. Bom vídeo aí do Kel aí. Muito brabo. E o jeito de saber a história do Souls é assim, velho. Vendo o vídeo, porque os caras compilam tudo, junta tudo aí, bota a ordem certinha. E é isso, não tem jeito.